Bom, no tutorial de hoje a gente vai trabalhar com a máscara de camada. A máscara de camada é uma forma de usar a informação de luminosidade de uma imagem como instrumento de seleção, né? Então, no caso, a gente vai fazer uma integração entre uma aplicação de uma marca da Coca-Cola numa parede mais velha, mais desgastada, mais antiga. Bom, para isso a gente vem para o Photoshop, abre as duas texturas, tá? No caso, essas texturas aqui eu peguei no Google Imagens com a pesquisa de Old Wall maior que 1024. Aí apareceu essa textura aqui e um pouco mais abaixo essa textura aqui. Foram as que eu utilizei, mas podem utilizar qualquer outra, como essa, ou essa, ou essa, que tem essa variação de luminosidade entre claro e escuro. Não pode ser uma textura muito parelha. Bom, feito isso, primeiro vou usar essa branca aqui, que ela só tem informação de luminosidade mesmo, né? Não tem cor, é uma textura em preto e branco. Arquivo, colocar incorporado. Vou pegar este símbolo aqui e inserir. Para diminuir a partir do centro e manter a proporção, eu vou apertar o Shift mais o Alt. Shift mais Alt. Reescalona, né? E aí aperto Enter, confirmando a posição, o ingresso dessa imagem. Só que para mim criar essa máscara de camada, eu não posso estar enxergando esse elemento que eu criei. Então eu vou clicar aqui no olhinho da camada e vou apagar essa camada. Ela está ali, mas eu vou tirar a visualização dela. Agora eu vou para a aba dos canais, que é muito importante. Escolho um dos canais, no caso todos vão ter um nível de contraste parecido. Pego e clico no Ctrl e clico no canal azul, neste caso. E ele converteu a informação de luminosidade do canal azul em seleção, por isso que a gente vê essas coisinhas tremendo aqui. Volto para o RGB, volto para a camada e agora posso ligar de novo o olhinho da imagem. Feito isso, eu vou clicar nesse cantinho aqui, nesse símbolo aqui que é a máscara de camada. Quando eu clicar, adicionar a máscara de camada. Ele adicionou uma máscara que funciona em preto e branco, ou seja, em luminosidade, para esta camada. Então, o que tiver preto vai desaparecer e o que tiver branco vai aparecer. Só que ficou meio esquisitinho aqui. Para mim realçar esse processo, eu preciso aumentar o contraste. A forma correta de aumentar o contraste é vir aqui, imagem, ajuste, níveis. Então é uma forma onde a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Quando a gente clica nos níveis, aparece o histograma, que é esse gráfico aqui com os níveis de entrada. Eu vou pegar aqui e vou corrigir o ponto preto, ou seja, vou redefinir o preto. E olha como a imagem vai mudando. Então foi saindo toda aquela parte mais escura. E vou redefinir o branco, aumentando o contraste, ou seja, aquela parte que vai continuar o vermelho do Coca-Cola. Então eu vou diminuir aqui o contraste até chegar num ponto que eu considero interessante, que saiu de toda a parte escura, como se tivesse desgastado junto com a parede a marca da Coca-Cola. Aqui eu posso fazer nos tons médios, aqui ó, ponto preto, ponto branco e ponto médio, né, 50% de cinza. Eu posso puxar para um lado ou para o outro conforme o nível de desgaste que eu quero trabalhar nos tons médios. Vou deixar aqui um pouquinho para cima e vou dar OK. Com isso a gente criou a máscara de camada. Lá dá o desenho da máscara. Se eu quiser enxergar a máscara, eu ligo o olho aqui e apago os outros. E aí eu vejo, essa é a máscara. O que é branco está aparecendo, o que é preto está desaparecendo. Mas a vantagem é que essa informação veio da própria imagem que a gente estava trabalhando. Neste caso aqui, como a gente tem essa borda branca, para não ficar meio esquisita, eu posso mudar o modo de mesclagem, ou seja, como que o pixel de cima vai se misturar com o pixel de baixo. Então eu vou abrir a lista e vou pegar aqui, ó, multiplicação. Multiplicação vai misturar os dois, deixando o resultado mais escuro e basicamente vai sumir com o branco, porque o branco é invisível no modo de multiplicação. Com isso a gente consegue fazer a aplicação
do logo da Coca-Cola sobre a parede antiga com uma integração muito melhor. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele tem uma cor laranja bem característica. Isso muda algumas coisas e a gente vai aprender a fazer de um jeito um pouquinho diferente. Então, nesse caso, em vez de primeiro inserir a imagem, a gente vai primeiro fazer a seleção e trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou vir para os canais e vou ver que o canal vermelho tem pouco contraste, o canal verde tem mais contraste, mas o canal azul é o que tem mais contraste. Então, quando a imagem é colorida, a gente tem que escolher aquele canal que vai oferecer um maior nível de contraste para a gente. No caso, esse é o canal azul. Aperto Ctrl e clico. E aí ele converteu esse canal numa seleção. Volto para o RGB. Volto para a camada. E crio uma nova pasta. Então agora, em vez de aplicar direto numa camada, eu vou criar uma pasta. E nessa pasta, vou botar aqui Mask. Nessa pasta Mask eu vou aplicar a máscara de camada. Então vou clicar nesse botãozinho que é para adicionar a máscara de camada. E ele converteu em máscara de camada. Só que eu não tenho nada ainda. Mas o que acontece? Como eu apliquei numa pasta, tudo que eu inseri nessa pasta vai estar sendo influenciado por essa máscara de camada. Isso me dá mais flexibilidade. Então, por exemplo, se eu inserir aqui essa marca da Coca-Cola, estou redimensionando, Ctrl mais Alt, para ficar centralizado, Enter, confirmei a posição, vou jogar para dentro dessa máscara. Ó, já pegou, então eu arrastei para dentro da pasta, já pegou a máscara de camada. Agora eu vou ajustar a máscara. Eu seleciono a máscara. Se eu clicar aqui na frente, eu estou selecionando a pasta. Se eu clicar atrás, tem que ficar essas bordinhas brancas. Estou com a máscara selecionada. Vou de novo. Imagem, ajuste, níveis ou Ctrl mais L. Vou fazer aquele ajustezinho na máscara para que o desgaste fique mais visível. Ó, aqui os tons médios eu posso trabalhar bastante, se eu quero uma coisa mais desgastada ou menos. Posso chegar num ponto intermediário. Aqui, ó, notem que ficou aparecendo um pouco a tinta aqui, mas isso aqui já estaria desgastado, não apareceria. Então, neste caso, eu também vou ter que fazer um pequeno ajuste na máscara de camada. Como é que se dá esse ajuste? Eu venho aqui para os canais, seleciono a máscara de camada e desligo o RGB. Tá aqui, essa é a máscara. Ela ficou com aquele ajuste dos níveis, com esse nível de intensidade. Agora eu preciso apagar essas partezinhas que estão entre os tijolos. Então eu posso pegar um brush normal. Vou configurar o brush para um tamanho de 70, mais ou menos, e uma dureza de 90%. Cor preta. E vou apagar aqui essas partes mais próximas aqui, porque isso é onde o reboco já teria caído, e se o reboco já caiu, não apareceria nada. Basicamente, jogo rápido aqui com o brush, dando uma apagada nessas partes que não são tão interessantes de aparecer, porque não fariam muito sentido. Se eu quiser rapidamente aumentar um tamanho de um brush, eu posso apertar o aumentar colchete. Ele aumenta o brush para que eu possa fazer essa seleção rápida. Agora, quando eu voltar a ligar o RGB de novo, ó, não está aparecendo mais nenhum resquício nessa parte onde o reboco caiu, só o logo da Coca-Cola. Se eu quiser aplicar esse logo um pouco menor e aplicar outras coisas, por exemplo, esse aqui, ele já vai entrar desgastado porque ele está dentro da pasta. Então tudo que eu colocar dentro dessa pasta vai estar sofrendo
a influência dessa máscara de camada. E se eu quiser, assim como na situação anterior, eu posso mudar as propriedades dos layers aqui para multiplicação, se for interessante. Então essa é uma dica rápida aí sobre como trabalhar com a máscara de camada para criar uma integração mais interessante, de desgaste, de sujeira, durante uma aplicação de alguma textura, enfim. Pessoal, então por hoje era isso.